Oi, pessoal, tudo bem? A gente está começando agora o primeiro episódio do Detetives da Saúde. O que é o Detetives da Saúde? Detetives da Saúde é o podcast da revista Saúde que vai trazer toda semana assuntos ligados à sua saúde e que causam muita confusão. A gente vai ajudar vocês a separar o joio do trigo, ou o fake das news, assim por dizer. A ideia é a gente pegar assuntos que estão quentes, assuntos que sempre geram debate e ajudar vocês a entender o que é verdade, o que não é verdade, o que é polêmica ainda e, acima de tudo, a criar um senso crítico para poder entender o que é legal, o que não é legal diante de uma notícia que aparece aí na área da saúde. E, bom, como primeiro episódio, a gente não podia fugir desse assunto, que é exatamente como fugir das fake news. A gente pegou aqui uns tópicos importantes para abordar esse quesito e trouxemos casos também para cada um desses tópicos para vocês entenderem a importância, a relevância deles na hora de se deparar com uma notícia, principalmente na área da saúde. Bom, meu nome é Theo Rupresti, eu sou editor aqui da revista Saúde, do site da Saúde, só que eu não estou sozinho aqui não. Junto comigo está a Natália Pasternak, ela é bióloga e presidente do Instituto Questão de Ciência. Tudo bem, Natália? Tudo bom, Theo? Bom, também está a Silvia Maria Afonso da Silva, ela é bióloga da Universidade Federal de São Paulo e coordenadora do Pint of Science de São Paulo. Vou falar que é coordenadora do Pint of Science de São Paulo, sim, Silvia. Tudo bem? Tudo bem, Theo. E aí? Tudo bem. E junto comigo também está o André Bernatti, que é repórter da saúde e é presidente da Rede Consciência, a rede brasileira de jornalistas e comunicadores de ciência. Esse rapaz é fera também, viu, gente? Tudo bem, André? Fala, Theo. Muito prazer estar aqui com você hoje. Bom, talvez vocês não ouçam a voz deles, mas também tá o Rudá Porã na mesa de som, ajudando a gente aqui com toda essa parte técnica, e a Maria Tereza Santos, que fez todo o roteiro, ou seja, basicamente eu tô repetindo o que ela tá falando aqui, o crédito é todo dela. Bom, gente, começando então aqui esse primeiro episódio, eu acho legal a gente entender por que a gente está falando de notícia falsa ou de fake news, por que virou o assunto do momento e por que isso é tão importante para a saúde, na opinião de vocês. Bom, Theo, fake news em saúde, ela é um pouquinho diferente de fake news em política, que é o que geralmente o pessoal conhece mais. Então, geralmente, fake news é algo que a gente imagina que foi feito para enganar. Então, é algo deliberado que foi feito para enganar a população para conseguir mais votos de um ou para conseguir difamar o outro. Isso acontece muito em política. Em saúde, às vezes, ela é feita até na boa intenção. Às vezes a pessoa realmente acredita muito naquilo que ela está propagando, mas é falso. A notícia é falsa, ou porque a informação está correta, ou porque a fonte está incorreta, mas nem sempre tem a intenção de enganar. Então, acho que já começa com essa diferença. E não por isso faz menos estrago. Né? Então, a fake news em saúde, mesmo que ela tenha ótima intenção, ela acaba gerando problemas muito sérios de saúde pública e no bolso do cidadão também. Então, pessoas acabam gastando dinheiro com produtos que não funcionam, mas que são marketeados por aí, né, tipo suplementos e pílulas de colágeno e muito ligado ao mercado de dietas e de cosméticos. E, por outro lado, problemas de saúde pública muito sérios, como o movimento anti-vacinação, que acabou caindo as quedas de vacinação até no Brasil, que é um país que geralmente é um exemplo em campanhas de vacina. Promessas milagrosas para o câncer, que podem fazer com que pessoas larguem os seus tratamentos convencionais e vão se tratar com óleo de cobra e daí acabam morrendo disso. Então, são problemas de saúde pública muito sérios que precisam ser tratados. Uma coisa que é importante falar, as fake news, elas sempre existiram, né? A gente sempre teve alguma fake news. Eu vou dar um exemplo que parece ser um pouco bobo, mas, por exemplo, aquela história do leite com manga à noite não pode porque a pessoa vai morrer ou vai passar mal e vai parar no hospital. Isso sempre existiu, só que agora, na forma como a internet, como ela potencializou muito a divulgação das informações, a gente chega com fake news que tem um outro tipo de papel e que aí acabam caindo nessa questão que a Natália falou agora. Você não pode, de forma alguma, parar o seu tratamento. Por exemplo, se você é um paciente que precisa tomar insulina e você vai deixar de tomar insulina para você tomar chá de pepino. Você não vai se curar com chá de pepino. Então, isso tem que deixar muito claro. E não só na questão do bolso da pessoa, mas principalmente isso que a Natália tem reforçado é muito importante. Os cofres públicos, a verba que a gente vai destinar para as pesquisas que realmente vão trazer um benefício para a saúde do cidadão.
E Silvia, você tocou num ponto, né, que eu acho que as fake news ou as notícias falsas, elas existem desde tempos imemoriais. Mas por que fake news virou um tema, uma palavra tão comum, né, e tão utilizada hoje em dia, né? Acho que é justamente por essa questão da internet, esse fenômeno que a gente vive, de estar o dia inteiro, né, conectado com muita informação. Tem um estudo da Universidade da Califórnia de São Diego, feito lá em 2009, nos Estados Unidos, que fala que a gente recebe por dia 34 GB de informação, que seria o equivalente a ouvir toda a sinfonia de Beethoven um único dia. E a gente vê na nossa frente 100 mil palavras, que é o equivalente a ler exatamente todo dia o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Agora, imagina isso, né? Uma pessoa, a gente vê um monte dessa a quantidade imensa de informação e o quanto que no meio disso tem coisa que é verdadeira e o quanto que é falsa. E o mais assustador é que isso foi em 2009, então isso cresce 6% ao ano. Então a gente vive num mundo que está atulhado de informação e no meio dessa informação tem muita coisa verdadeira e, claro, vai ter muita coisa falsa. E tem essa coisa do que a gente imagina que é inofensivo, né? Que eu acho que também tem um lado a se colocar, né? Eu não me lembro agora qual foi a universidade ou pesquisa, se alguém aqui tiver, por favor, me avisa, mas é que avaliou pessoas que faziam tratamentos alternativos para o câncer e viram que elas tinham uma maior taxa de mortalidade. Mas o que era curioso é que essa taxa de mortalidade não estava associada ao tratamento em si, ela estava mais associada ao fato de que os índices de recusa ao tratamento convencional eram maiores. Então, quando a gente imagina, olha, eu vou tomar só um chazinho ali, aquele chazinho não importa, o problema é que, mesmo se ele não tiver efeito colateral, e esse é um grande e se, porque às vezes ele traz sim, ele pode fazer a pessoa parar de fazer um tratamento comprovadamente benéfico e trazer uma coisa negativa. Então, quando a gente está fazendo esse tipo disseminando esse tipo de informação, a gente tem que entender que essa linha do inofensivo, ela é mais tênue do que a gente imagina às vezes, né? E não é só o inofensivo para a pessoa, né? Então tá bom, esse chazinho não vai me fazer mal, esse remédio homeopático não vai me fazer mal, porque é só água mesmo, né? Então, beleza. Individualmente não vai fazer mal, mas coletivamente, como uma questão de saúde pública, vai, porque você propaga a ideia de que aquilo, de alguma maneira, faz bem, de alguma maneira, funciona. Então, nessa pesquisa que fizeram sobre realmente pacientes que usam tratamentos alternativos morrem mais de câncer do que os pacientes que não usam, por quê? Não é que eles recusam completamente o tratamento, mas eles podem recusar partes do tratamento. Então, eu vou fazer a cirurgia, mas eu não vou fazer a químio. Eu vou fazer a cirurgia, mas eu não vou fazer a imunoterapia. Eu vou fazer uma terapia alternativa. Então, isso vai diminuindo a chance de cura da doença. E outra coisa que acontece é que os tratamentos alternativos, eles pegam carona no sucesso dos tratamentos convencionais. Então, muitas vezes, o cara faz o tratamento, ele faz a cirurgia, ele faz a químio, mas ele faz também um tratamento alternativo. E no final... Ele dá todo o crédito para o tratamento. Exato, Sil. E o tratamento alternativo fica com o crédito. E daí ele conta para a família e para os amigos e para o grupo de WhatsApp dele que, na verdade, foi o tratamento alternativo com o chazinho, com a homeopatia, com a acupuntura, com o raio que eu parta, que curou ele. Mas ele fez a cirurgia e ele fez a químio. São pessoas envolvidas, né? Cientistas envolvidos em todo aquele tratamento, mas o crédito fica com... Fica com óleo de cobra. E daí o que acontece? Todos os familiares, o grupo de WhatsApp, os amigos, vão ficar influenciados achando que, na verdade, foi o tratamento alternativo. O próximo paciente com câncer pode resolver, baseado nessa experiência pessoal, abandonar realmente o tratamento ou parte do tratamento. Então, isso se propaga. Esse que é o perigo. O comportamento humano é uma coisa muito... É muito intrigante. Então, essa questão do inofensivo, eu acho que ele vai até a metade da página, nem a página 1, porque as pessoas acabam se comportando dessa forma, como a Natália falou. E aí esse é o grande problema. Quando a gente for falar de antivax, acho que é um dos pontos aí, a gente vai... essa questão do indivíduo, né? O que não me afeta, que eu realmente... posso decidir por mim, mas aquilo que está afetando um grupo. Afinal de contas, a gente vive em sociedade. Quando você reproduz uma matéria ou uma fake news, você está, sim, influenciando a outra pessoa. Então, não é só a sua decisão individual. Então, tem que tomar muito cuidado com isso.
E quando a gente pega, né, esse universo das fake news em saúde, eu acho que vale a pena citar, o Ministério da Saúde, ano passado, começou um projeto de pedir para as pessoas mandarem notícias que eles analisariam e dariam um retorno. Ó, isso é verdade, isso é verdade. E assim, nos 2 primeiros meses de trabalho do Ministério da Saúde, eles coletaram 416 notícias falsas por WhatsApp, o que dá uma taxa de 14 fake news em saúde por dia. Ou seja, um volume muito grande e é difícil, né, até para nós como humanos analisar tudo isso e dar uma resposta rápida, né? Quando a gente viu, parece que o estrago já foi feito, né? A gente tá sempre correndo atrás do prejuízo, parece. Inclusive, a gente também tem esse canal. A gente tem o É Verdade ou Fake News, é um blog aqui no site da Saúde. Se vocês estiverem interessados, se estiverem com alguma dúvida, manda pra gente, pode ser pelo Facebook, pelo nosso Instagram, por onde acharem melhor. A gente vai atrás dessa história para contar se ela é verdadeira ou não, dependendo da notícia. Isso que você falou do Ministério da Saúde é um trabalho muito legal, realmente, André, que eles estão fazendo e que você realmente pode mandar por WhatsApp, né? Tem o número de WhatsApp que você pode tirar suas dúvidas. Por outro lado, eles respaldam várias técnicas alternativas, né? Que eles chamam de práticas integrativas e complementares, são as PICs no SUS, e então, eles, ao mesmo tempo, estão propagando fake news. Porque o que acontece, será? Se você mandar, a gente pode até testar fazer isso. Se você mandar uma dúvida para esse número de WhatsApp, né, perguntando se aromaterapia funciona. Porque é o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde aprova aromaterapia no SUS. Então, se a gente mandar um WhatsApp perguntando se aromaterapia funciona, vai dar tilt no sistema? Como é que eles vão responder? Eu acho que isso é uma conversa muito interessante, até de decisões individuais versus decisões de saúde coletiva, que é uma coisa muito bacana para a gente discutir. Acho que tem a ver, inclusive, com o primeiro ponto desse miolo do programa que a gente queria falar com vocês, que assim como um jornalista, um cientista, é importante verificar quem, o que, quando, onde e o porquê e detectar estranhezas. Então vamos agora para essa parte do programa. Bom, pessoal, então, como eu disse, a gente precisa agora entender esse primeiro momento de uma notícia falsa, né? E a primeira forma de fazer isso é verificar quem, o que, quando, onde e por quê. São perguntas chaves nesse momento e que ajudam a gente a detectar estranhezas, assim por dizer. Tem um caso muito bacana, bacana no sentido de emblemático, ele não é nada bacana, na verdade, que é o movimento anti-vacina. André, se puder para a gente recuperar muito rapidamente, só para a gente entender o que é esse movimento, aonde que ele surgiu, assim. Então, essa história, né, antivacina que ganha cada vez mais força e assusta, né, a gente, acho que se a gente tivesse que datar, né, o momento que ele começa, ou, né, que tem o seu grande epicentro ali, foi em 99, quando um senhor chamado Andrew Wakefield, até meu xará, ele publicou ele é um inglês, ele publicou no The Lancet, que é um dos maiores jornais científicos do mundo, que sai lá, assim, tem um impacto muito grande, é uma pesquisa que dizia que a vacina tríplice, que é uma vacina que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, né, a tríplice viral, estava relacionada a dificuldades de interação social e comunicação típicas do autismo. Isso gerou um rebuliço danado, porque nunca se tinha, né, visto nada esse respeito, e se começar, como é natural na ciência, a replicar essas pesquisas e tentar ver se achava os mesmos resultados. E aí ninguém achava, falava, poxa, que estranho, né? O Wakefield lá achou isso e ninguém está conseguindo fazer o mesmo. Tá manchando o seu nome, né, André? Sim, a grande história dos Andrews no mundo está sendo manchada pelo Wakefield. E aí, né, depois de vários estudos, viu que havia uma fraude ali. Ele tinha fraudado diversas etapas da pesquisa, colhido, né, as amostras em lugares totalmente inadequados, até que, enfim, em 2010... muito tempo depois, mais de uma década depois, o artigo foi retirado do The Lancet e o médico, né, o Wakefield, perdeu a licença de trabalho dele e não pode mais atuar como médico. Mas, enfim, o estrago já estava feito, né? Ali começou todo o movimento antivacina, de se suspeitar das vacinas e do efeito delas. E quando a gente vê, né, os números de vacinas ao longo da história, a Organização Mundial da Saúde calcula que todos os anos, né, as campanhas de vacinação evitam 6 milhões de mortes no mundo. E se a gente pegar, por exemplo, os casos de poliomielite, né, e que a gente tem uma campanha ostensiva e muito forte, né, nas últimas 4 décadas, por exemplo, em 1981 nós tivemos 4,5 milhões de casos de polio no mundo. Em 2008, foram 300 mil casos. E agora, em 2019, são 3 casos. Ou seja, a gente vê resultados muito importantes e muito significativos, né, do potencial da vacina. Legal.
Natália, a Natália fez pra gente uma coluna no site da saúde tocando muito nessa história. Se eu não me engano, era um pingo de... O movimento antivacina precisa tem um pingo... Ou melhor, o movimento antivacina não tem um pingo de sentido. E aí, naquela linha do que a gente falou de fazer aquelas perguntas, quem era Andrew Wakefield? Então, toda a história poderia ter sido descartada logo do começo, se alguém tivesse se dado ao trabalho de investigar o médico, o Andrew Wakefield, porque um ano antes dele publicar no Lancet esse trabalho que era uma fraude, não foi criminoso, ele inventou resultados, não tinha nada de verdade nos resultados que ele apresentou. E antes disso, aconteceram duas coisas muito divertidas na vida do Wakefield. Ele patenteou uma vacina simples de sarampo. Então, é curioso, né? O Wakefield nunca foi antivacinas. O que ele queria era vender a vacina simples de sarampo, que já estava patenteada antes dele publicar o trabalho, porque a desculpa que ele ia dar é que era muito antígeno de uma vez. Era muita coisa de uma vez na tríplice viral. Então, a gente teria que ter vacina simples. E olha que legal, eu já tenho uma aqui. Já tá pronta, que coincidência. Que sorte, né? E outra coincidência muito divertida na vida do Wakefield, que deixou ele bem mais rico, é que ele recebeu dinheiro de um escritório de advocacia que pretendia processar a empresa responsável pela fabricação da vacina tríplice viral. Então, o Brian Deer, que foi o jornalista investigativo que trabalhou 8 anos investigando toda a história do Andrew Wakefield e descobriu todos esses dados, quando ele esteve no Brasil, ele deu uma palestra e ele falou, se vocês querem saber onde que está o início das farsas em ciências e da ciência mal feita, sigam os advogados. Eu não sei se vocês repararam aí, estava também a pergunta onde. Então, aonde também já está coberta quando a gente olha para isso. Eu acho que sim. E acho que realmente a gente precisa desconfiar. Né, quando aparece outra coisa muito suspeita que o Wakefield fez naquela época. Ele convocou a coletiva de imprensa para falar dos resultados antes da publicação do paper. Isso também tem alguns red flags, né? Tem alguns alertas vermelhos que os jornalistas precisam saber. Falar, tá esquisito. Por que esse cara está tão interessado em divulgar isso para o mundo antes mesmo de publicar? Então, já existia um movimento. Eu acho que ele criou um monstro maior do que ele imaginava. Eu acho que ele mesmo não imaginava que ele ia criar um movimento anti-vax tão forte, porque, inclusive, ele não era anti-vax. Mas depois que estava criado, ele embarcou. E depois ele comprou a ideia. E até hoje. Sim, tem filme, né? O cara conseguiu fazer até filme sobre anti-vax, colocando a si mesmo como herói. É interessante colocar nessa questão do artigo dele, e aí vale para outras questões, já que a gente está falando de fake news, ele não seguiu metodologia científica alguma. Né, que é uma coisa que a ciência segue. Cientista segue metodologia científica, assim como o jornalista também segue, tem as suas premissas, e tem éticas, protocolos, né? Então não é uma coisa solta. A partir do momento, quem é cientista e está ouvindo aqui agora, sabe que a gente, às vezes nós temos alguns papers que a gente usa para reproduzir, algumas coisas a gente não consegue, a gente entra em contato com o autor e a gente faz um ajuste na solução e aí a gente consegue reproduzir. Esse tipo de coisa que ele fez não tem reprodutibilidade alguma. Então, isso é uma das coisas que a gente pode apontar já verificando fake news, quem, onde, quando e por quê e como. Algumas coisas que a gente recebe, principalmente via WhatsApp, se a gente parar e pensar, a gente vai ver que aquilo não é possível de acontecer. Então, a gente já consegue começar um pouquinho esse trabalho de detetive de investigação para antes não reenviar no grupo da família qualquer outra coisa milagrosa de chá de pepino, de óleo de cobra, ou enfim. E a vacina não dá autismo, gente. Silvia, você tem algum problema com pepino? Ui, que perigo. E aí a gente vê, né, como a gente estava falando das fake news, do estrago que elas podem fazer, né, esse caso eu acho que é emblemático, né, ver aí o surto de sarampo na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil
está para perder ou perdeu, né? Perdeu já o certificado de certificado de Perdeu, sarampo. perdeu o de sarampo e a polio, a nossa polio tá cobertura vacinal caiu para 80%, o ideal é 95%. A gente está correndo um risco de ter a polio de volta, é absurdo. Sim. Poliomielite, para quem não se lembra, não é como o pessoal costuma falar nos ambientes científicos, mas é a paralisia infantil, tá, gente? Então, só para entender o tamanho, e é exatamente isso que essa doença pode causar, caso você esteja imaginando, é paralisia infantil. E o quanto, né, a questão, esse trabalho do Wakefield, quanto trabalho teve que ser feito da ciência para, né, e contrário a esses resultados, né? Acho que há 2 semanas atrás mesmo saiu um estudo da Universidade de Copenhague, com 650 mil crianças, envolvendo muita gente, cientistas, para mostrar que realmente não causa. Então, você tem que provar uma coisa que já estava quase certa, né? Sim, uma coisa que há 20 anos... né, tem assolado o mundo com esse mito, né, de que vacinas causam autismo, já foi desmentida quantas vezes ainda vai precisar ser desmentido. Quando saiu esse trabalho da Dinamarca, eu falei, gente, de novo, mais dinheiro investido para comprovar o que todo mundo já sabe. E eles estão respondendo perguntas lá longe, né? Porque como a coisa está chegando num nível de insustentável do movimento antivacina, essa pergunta que o pessoal da Universidade de Copenhague terminou de responder também é assim: e as crianças que têm alguma predisposição para autismo, seja porque o irmão era, ou porque tinha algum componente, algum fator hereditário, será que nesse caso a vacina... O pessoal, para falar a verdade, já sabia que não, tinha muito essa ideia, mas fizeram essa pesquisa, pegaram esse subgrupo de crianças dentro dessas 650 mil e viram que também não, como já era de se esperar, né? Então, a gente está gastando recurso, gastando tempo, gastando coisa com assuntos que estão sedimentados, porque a gente não está fazendo as perguntas certas como sociedade também, né? Então a gente precisa começar a ter esse alerta diante de qualquer notícia que aparecer aí no WhatsApp de vocês, no meu, de quem for. E outra coisa que acontece, Theo, é que alguns assuntos muito polêmicos, eles acabam virando alvos móveis. Então, vacina é tipicamente um alvo móvel. Ah, tá bom, não era a tríplice viral, mas então é a quantidade de vacinas que a criança toma na infância. Ah, tá bom, não é a quantidade de vacinas, então é o mercúrio que eles usam como adjuvante nas vacinas. Ah, tá bom, então não é o mercúrio. Então, talvez em crianças suscetíveis, talvez, assim, o alvo vai mudando, porque a pessoa, na verdade, ela quer provar uma teoria pronta e terminada de que vacinas fazem mal. E daí ela vai procurando argumentos para comprovar isso que ela já acredita. Então, isso que o Theo falou, que a gente não está fazendo as perguntas corretas, é porque não está se fazendo perguntas. A gente já tem esses movimentos muito grandes, conspiracionistas, como vacinas, como até os coitados da Terra plana, negacionismo climático, né? Eles são movimentos que eles já têm a resposta, e daí eles ficam buscando argumentos para embasar as respostas que eles já têm. Eles não estão fazendo perguntas. É o inverso do que o cientista faz. Exato. Legal. E aí, gente, vocês vão reparar que a grande maioria dessas notícias falsas vem acompanhada de tons alarmistas, que é o segundo ponto aqui da nossa discussão para você sempre suspeitar. Musiquinha. Bom, gente, então dentro dos tons alarmistas que a gente falou, geralmente aquela coisa que aparece como muito fantástica, muito única, que ninguém sabia ou que está todo mundo tentando esconder, que é uma grande conspiração. Tomem cuidado com esse tipo de coisa, né? Não somos nós, os engenheiros, que vamos falar que não existem dentro de alguns temas específicos certas conspirações, mas a gente não pode ser irresponsável ao ponto de acusar a conspiração sem ter prova cabal disso. E geralmente esses tons alarmistas eles dão esse tipo de coisa. O caso que a gente quer recuperar aqui rapidinho para vocês terem ideia. Esse é polêmico, assim como o anterior, que é a famosa cura de todos os tipos de câncer, é a fosfetanolamina sintética, um produto que teria sido feito aqui no Brasil, inclusive, ou seja, essa tá perto de casa, inclusive, não está lá na Inglaterra com o charado André. Bom, só para a gente recuperar rapidinho essa história, mais ou menos na década de 90, né, o Gilberto Chierici, que é um pesquisador da Universidade de São Paulo, um pesquisador da Universidade de São Paulo, de São Carlos, ele sintetizou essa fosfetanolamina sintética e começou por conta, né, ele e um grupo, a aplicar em certos pacientes com câncer. Eles fizeram uma revisão de literatura ali anterior, mas enfim, começaram a aplicar. E a coisa foi andando, foram dando os remédios de maneira bem fraca metodologicamente, até que em 2014, só acho que a USP proibiu a distribuição.
E aí já tinha criado todo um rebu em cima disso e muita gente começou a reclamar que parou de ter acesso a essa molécula, né? A gente não pode chamar de remédio, fique claro, né? Bom, em 2015, a gente começou a ter problema porque o judiciário entrou no jogo e começou a falar que a USP São Carlos ia ter que fazer as pílulas para as pessoas que estavam recebendo, para não deixar elas na mão, entre aspas. E isso foi ganhando até que em 2017, finalmente, né, depois de muita pressão, uma pesquisa foi feita e mostrou que ela foi testada e reprovada assim, retumbantemente, né? Não trouxe resultados nenhum, tanto que a pesquisa teve que ser interrompida no meio porque esses pacientes estavam, seria, entre aspas, antiético deixar um paciente recebendo um tratamento que não faz nenhum resultado contra outro que poderia ali ajudar. Então ela foi parada e mesmo nesse momento a gente teve ali uma polêmica, uma cortina de fumaça feita por parte desse grupo que defende a fosfetanolamina, falando que tinha coisa por trás e tal, mas tudo muito nebuloso, tudo muito sem evidência. Isso e sempre com um tom de alarmismo. Antes de passar para o pessoal, só quero me lembrar, eu fiz uma reportagem faz um tempo sobre isso e eu quero mostrar uma coisa que foi dita na época, que numa audiência do Senado, do dia 29 de outubro, Querite, né, que criou essa molécula, disse que tinha feito uma parceria com um hospital em Itu a fim de testar o remédio. Jaú. Jaú, verdade. Jaú, a fim de testar o remédio. Olha onde. Tá vendo? É nesses que você se enrosca, entendeu, gente? É a fósforo de Itu, gente. Fosfatão, né? Fosfatão. Bom, de Jaú, não confundam. Pois bem, o pessoal do hospital de Jaú falou que de fato tinha tido uma parceria, mas esse termo expirou em 2001 sem nenhum estudo com a fósforo. E o Querite, no Senado, falou que o hospital estava mentindo e que no final do contrato se sentiu obrigado a continuar fornecendo as pílulas aos necessitados porque estava tendo uma grande conspiração contra ele e a molécula dele que iria curar todos os tipos de câncer. Alarmismo para dar e vender, né? Imagino aqui para vocês. Ai, nem me fala, né, Theo? Acho que eu já falei tanto de fósforo que dá até desespero pensar que esse assunto ainda existe. Eu espero que realmente esteja morrendo uma morte lenta e sofrida como ele merece. Porque foi uma vergonha para o Brasil. A gente saiu 2 vezes na Nature, a gente sair 2 vezes na Nature por causa de fósforo é algo extremamente vergonhoso para o país. Nós somos motivo de piada internacional por deixar isso acontecer. Não que outros países não tenham feito igual, né? Porque todo mundo tem o seu louco que cura o câncer. Na Itália também teve. Né? Não é incomum ter loucos que curam o câncer. São pessoas realmente messiânicas que talvez até acreditem que estão lá com a cura do câncer. Eu não sei, a gente não tem aqui como fazer um julgamento moral do Querite, saber se ele realmente não acreditava plenamente que ele tinha descoberto a cura do câncer e que ele estava fazendo um bem enorme para a humanidade e que tudo era uma conspiração contra ele. Mas o fato dele acreditar ou não nisso não faz diferença nenhuma para o tamanho do estrago que ele fez. Nós não temos como aferir quantas pessoas morreram de fósforo. A gente não sabe, inclusive porque no obituário delas está escrito que elas morreram de câncer. Então, a gente não tem como nem saber o tamanho do estrago. Quantas pessoas será que largaram os seus tratamentos para se tratar com a pílula milagrosa? Inclusive, porque em todas essas coisas que o Querite falou publicamente, em audiência no Senado, em programas na EPTV da Globo, ele dizia claramente que para a pílula funcionar, a pessoa não poderia estar com o sistema imune enfraquecido, ou seja, o milagre da pílula dele era incompatível com quimioterapia, imunoterapia, qualquer coisa que pudesse enfraquecer o sistema imune da pessoa. Quantas pessoas será que largaram suas quimioterapias para fazer o tratamento com a pílula milagrosa do câncer? A gente não tem nem acesso a esse número. E é uma coisa, a frase a cura do câncer, ela envolve muito a questão emocional das pessoas. Todo mundo aqui conhece ou tem alguém na família que teve ou está em vias de ter câncer, porque é uma questão da população. Nós estamos envelhecendo, tem outro estilo de vida, então nós vamos, de alguma forma, ter um tipo de câncer, ou já tivemos, ou vamos ter, enfim. E é aquela coisa aquela doença, né? É agora a gente está falando do câncer, antes a gente falava aquela doença. Exato, as pessoas não tinham condição de falar o nome, tamanho medo disso. Bom, antigamente as pessoas morriam de tuberculose, não tem mais tuberculose. A gente está tentando... Opa, tá voltando. Então, a gente está tentando resolver
resolver as coisas que a gente, né, já tinha resolvido. Então, o câncer ele também vai entrar num patamar de uma doença não necessariamente curável no determinado estágio, mas pelo menos que você consegue manejar. Então, as pessoas vão aceitar um pouco melhor. Mas essa frase, a cura do câncer, ela envolve muitas questões. Nesse caso da fosfetanolamina, tem uma questão emocional, mas tem uma questão de interesse dos parlamentares que também participaram, tem uma questão financeira. Isso é muito complicado. O que o cidadão tem que entender? E é uma coisa muito simples da gente aprender a pensar. O câncer, ele geralmente tem 1 ou 2 tratamentos juntos. Então, está claro que não é uma doença muito simples, muito fácil, que a gente conheça completamente na medicina, na ciência. Então, se você tem que fazer uma cirurgia e depois você tem que fazer uma imunoterapia ou uma quimioterapia ou qualquer outro tipo de terapia que está dentro do sistema aprovado e tudo mais, não dá para a gente trocar essas 2, 3 coisas juntas por uma pílula, gente. É uma questão assim mais de lógica conceitual do que a questão emocional. Então, a cura do câncer ela não vai vir provavelmente com uma pílula. Assim como o HIV também demorou anos para que a gente tivesse alguma coisa que prorrogasse o tempo de vida da pessoa e agora talvez tenha uma vacina. O câncer ele tem um caminho, mas não vai ser uma pílula, não vai ser agora, e não é uma coisa pronta. Uma outra coisa que acontece com esses tons alarmistas também é a facilidade, porque, claro, você vai, se submete a uma cirurgia, aí você vai fazer quimioterapia, aí você vai... Dá um trabalho danado, alguém vira para você e fala assim, não, toma essa pílula que resolve, você vai querer fazer isso, porque, entre aspas, é mais fácil e você se sente, estou resolvendo para mim. Não vai funcionar assim. É uma doença complexa, tem muito estudo a respeito disso, estudos multicêntricos, estudo com genômica, estudo com N áreas da medicina e da ciência. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa facilidade da cura das coisas, seja com o chá de Que é o pepino, pensamento mágico. ou com o óleo de cobra. Sim. E Silvia, até acho que analisando, né, as fake news, e essa acho que é um exemplo muito clássico, porque se a gente pegar, tem um estudo do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, lá dos Estados Unidos, que eles mostraram que a chance de uma notícia falsa ser compartilhada é 70% maior do que uma informação verdadeira. E eles falaram, mas por que isso, né? Por que a informação falsa é tão irresistível, assim, a pessoa coça o dedo para compartilhar ali no grupo de WhatsApp? Porque, ela traz uma solução fácil e simples, ela denuncia perigos urgentes, ela anuncia descobertas milagrosas, ou fala de complôs do governo, da indústria, enfim, eu acho que esse caso da fósforo tem tudo isso, né? Tem tudo isso. É impressionante, assim, como ele é um acidente de avião, né? Ele é aquela coisa que não é só um erro. Foram vários erros, né? Uma demora para proibir a fabricação lá, a justiça entrando junto, a mídia apontando um lado errado, né? Os médicos também não se colocando, o Querite não foi responsabilizado ainda por esse tipo de coisa. É muita coisa. E os políticos se aproveitando para se promover em cima disso. E uma somatória de erros deu no que deu, né? Deu no que deu. E a comunidade científica e médica, extremamente silenciosa, só se pronunciou no final. E mesmo assim muito timidamente. Tinha que ter sido uma postura muito mais agressiva, pessoas estavam morrendo por causa dessa porcaria. Onde estavam as nossas sociedades científicas e médicas para se posicionar de uma maneira agressiva e necessária para prevenir a morte de pessoas? Pois é. E assim, só para também não deixar passar, gente, coisa rápida, por que a gente tem que tomar cuidado com relato de caso? Porque isso foi muito focado no momento da fósforo, né? Você tinha muitos pacientes, olha, eu me curei, eu tive isso. Então, só um jogo rápido aqui. Por quê? Primeiro, porque depoimento positivo se sobrepõe sobre o negativo. Infelizmente, a pessoa que morre com a pílula do câncer, ela não está aí para contar a história dela. Ou, mesmo que ela não morra e piore, ela vai cair no silêncio. Não é uma história de sucesso, é uma história de fracasso. Segundo, que sem pesquisa, você vai ter um viés por parte de quem coleta e seleciona a testemunha. Olha, eu sou o criador da fósforo, eu quero que ela dê certo. Eu vou pegar essas pessoas para falarem, as que, por algum motivo ou por outro, estão bem. Então, isso também pode afetar. Terceiro, sem um segmento pormenorizado, ou sem você avaliar tudo, você não sabe o que aconteceu. Foi a pílula que ajudou? Foi um tratamento que ele estava fazendo por lá? Será que não era nem câncer? Será que não curou? Só melhorou o sintoma por algum motivo? A gente não sabe.
Quarto, não dá para saber se uma eventual recuperação veio da promessa testada, de um tratamento anterior ou de qualquer outra intervenção adotada, às vezes até inconscientemente. E quinto, que a gente não pode comparar um princípio ativo, uma molécula, com nada. A gente tem que comparar com alguma outra coisa. A gente não teve essa comparação, seja com placebo, seja com outro medicamento, nada foi feito. O relato de caso não traz nada disso. Então a gente fica na mão quando a gente ouve essas pessoas falando. É emocionante, às vezes a gente pode se deixar levar por causa dessas histórias? Mas às vezes essas histórias simplesmente não correspondem ao que elas dizem que querem falar, né? O relato de caso não tem metodologia científica. Perfeito. A gente está querendo que vocês sejam mais cientistas, viu, gente? Eu sou jornalista, não tenho essa formação, mas a gente quer todo dia na saúde ser mais cientista, né, André? Vamos formar cada vez mais detetives da saúde, né? Como é o próprio nome do podcast. Olha que nome bom para o programa, gente. Sigam a gente. Bom, então fechamos essa parte do alarmismo aqui e vamos entrar para um terceiro ponto, que é justamente checar notícias, buscar aplicativos e sites. Vamos lá, pessoal. Bom, então estamos aqui na terceiro ponto, né? Que é justamente buscar sobre o assunto que você está avaliando e usar aplicativos, sites de checagem de notícias que sejam confiáveis. Acho que a gente tem um caso recente, que na verdade não é nada recente, mas que teve uma pesquisa que avaliou recentemente isso, sobre a vitamina C de curar ou evitar resfriado, né, André? Isso também é uma coisa que a gente às vezes não checa esse tipo de informação, porque a gente ouviu da minha mãe, ouviu da minha tia, ouviu do meu avô. Meu avô, me lembro, ele me dava uma capsulinha de vitamina C toda manhã cedo para tomar, para não pegar resfriado. Eu tomava, né, meu avô? Eu acho que tem muito disso, né? Ao contrário dos outros dois casos que a gente comentou, da vacina e da cura do câncer, a gente tinha uma origem muito bem definida, né? Essas, como por exemplo, que a Silva trouxe aqui do manga com leite faz mal, ou da vitamina C, cura e evita resfriado, a gente não sabe, né? Parece que surge ali, né, são lendas urbanas, né? E vão ganhando força, enfim, todo ano, né, quando começa ali a esfriar a temperatura, toma vitamina C que você não vai ter uma gripe ou um resfriado, né? E aí teve esse levantamento lá nos Estados Unidos, da Universidade de Michigan, mostrando que acho que 70% dos pais acreditavam e colocavam em prática, né? Não só essa coisa da vitamina C, mas não sair de casa com o cabelo molhado, enfim, essas coisas que a gente ouve, né? E aí acho que vai justamente do nosso dever, né, de tentar pesquisar de onde veio, e mais do que isso, ver a evidência científica, né? O que realmente funciona? Será que é melhor eu tomar vitamina C mesmo, ou eu caprichar na higiene das minhas mãos ali, que não é uma coisa que já está bem comprovada, né? Enfim. E eu acho que é muito disso, né? A gente tem que buscar isso, né, e duvidar dessas histórias. Eu acho que às vezes a gente se engana com esses saberes, esses dizeres populares e o poder que eles têm de permear a vida das pessoas e a falta de estímulo para questionamento que as pessoas em geral têm, elas não estão acostumadas a questionar, principalmente como o Theo falou, essas coisas que vêm do seu avô, da sua avó, da família, essas coisas que todo mundo diz, todo mundo sabe. E a gente que é da ciência, ou mesmo do jornalismo científico, para a gente às vezes é muito óbvio que, mas é um vírus que causa resfriado, o que tem a ver a vitamina C com isso? A vitamina C resolvendo o BO do vírus. Seria fantástico, né? Então, para a gente é tão óbvio que a gente esquece que não é óbvio para todo mundo. Então, esse tipo de questionamento e esse tipo de artigo, de reportagem explicando que, olha, o resfriado comum, ele é causado por um vírus, os vírus se propagam pelo ar quando a pessoa tosse ou espirra, e daí você contamina suas mãos muito facilmente, porque você usa suas mãos para limpar o nariz ou o rosto, e daí você vai, né, encostando e espalhando o vírus por aí. Então, quando você dá a mão para as pessoas, ou quando você encosta, transporte público, ou nos transportes públicos. Então, é muito mais importante você tentar evitar a propagação do vírus do que você tomar qualquer coisa que não tem comprovação científica nenhuma que melhore resfriado. Mas isso é óbvio para a gente, não é óbvio para a população. Então é importante dar essas ferramentas do dia a dia para o pessoal. E é um trabalho de formiguinha ali, né? Entra ano, sai ano, tem que falar isso, reforçar essas informações. Quando se precisar, chama a gente fala de novo aqui. Tá? Convite, que a gente vai segurar essa promessa, hein? E eu acho que o curioso também de novo, né, essa coisa de que a gente toma, às vezes, a vitamina C, mas aí não lava a mão, né?
Então, assim, esquece desse lado. Se a gente tem a lavagem de mão, que é comprovadamente eficaz, e a gente vai, aposta na Que é nossa muito mais pílula mágica. E que é muito mais simples, né? Perfeito, Mas perfeito. tomar a vitamina C dá uma sensação de que isto daqui do lado externo está fazendo algo que está me curando. Não, é a sua forma de estar no dia a dia, agora, nesse momento que está mudando a estação, e os seus hábitos vão ter que ficar mais intensos para lavar as mãos, porque o vírus nessa fase está aí. É simples assim. Tem um pesquisador americano, psicólogo, o Stuart Weiss, que ele escreveu um livro chama Believing in Magic. É sobre superstição, na verdade. Mas uma das coisas que ele fala que é muito divertida é que as superstições, e acho que talvez esses hábitos do dia a dia entrem por aí também, o tomar vitamina C, não sair de cabelo molhado, né, eles dão uma falsa impressão de controle para as pessoas. Então, as pessoas acham que elas estão, de alguma forma, exercendo algum tipo de controle, é uma coisa mais ativa, né? E que eu realmente queria saber por que lavar as mãos também não pode ser uma forma de controle. Exato. Né? A ideia é incentivar agora vocês que lavar as mãos vai dar o mesmo... Vai realmente evitar que o vírus se propague e tenha essa sensação. Então, vou lavar a mão, gente. É mais simples, mais fácil. Não precisa gastar dinheiro com Usa lenço. vitamina C, lenço, exato, descarta. É mais simples. E, de novo, existem esses sites de checagem de notícias que fazem esse tipo de trabalho, né? A revista Questão de Ciência tem esse tipo de trabalho, a revista Saúde tem esse tipo de trabalho, o próprio Ministério da Saúde lançou essa coisa, embora eu já tenha falado da polêmica anterior, mas tem esse tipo de trabalho. Então, vocês podem ver se já tem, se não fazer a pergunta. Hoje em dia, a gente está num mundo muito mais da comunicação entre pares, né? Então, façam a pergunta. A gente lá na revista Saúde está super aberto. Eu prometo que, pessoalmente, eu leio todos os comentários que vão lá no Facebook. Prometo. Bom, fechamos então essa história da internet, buscar aplicativos e sites de checagem de notícias, e vamos agora para um tema que é suspeitar de soluções fáceis. Boa. Pessoal, suspeitando de soluções fáceis, por que soluções simples para problemas complexos geralmente não fazem sentido? Eu acho que a gente tem um caso muito bom aí para a gente discutir, que são as dietas milagrosas, né? Que estão aí, cada vez surge uma, né? Uma demoniza o carboidrato, a outra a gordura, a outra a proteína. Eu acho que todo mundo já apanhou nessa história e ninguém trouxe uma solução, né? Ai, gente, esse caso das dietas milagrosas é muito interessante, né? Porque se qualquer uma delas funcionasse, não tinha mais gordo no mundo. E assim... Pronto, terminou. É isso, gente. Obrigada, boa noite. Então, essa questão das dietas milagrosas mexe muito com o desejo das pessoas de buscar soluções fáceis para problemas muito complexos, né? E a gente sabe que, enfim, a questão do emagrecimento, a chave de uma vida saudável, ela tá justamente em fazer atividade física, comer bem, manejar ali o estresse, enfim, mas quando você, enfim, tem uma solução fácil, corte o carboidrato que seus problemas estão resolvidos. Parece que tudo se resolveu. Quem sou eu aqui para tentar fazer aula de fisiologia? Mas eu me lembro de uma entrevista que falava que quando você corta o carboidrato, é natural que as reservas dele se percam, e ele vem muito, para ele ser armazenado, ele vem muito acompanhado de água. Então, quando você para de comer carboidrato, naturalmente você vai perder peso. Perder peso não é sinal de perder gordura, tá, gente? Embora você possa até perder um pouco de gordura nessa brincadeira, o fato é que você vai perder muita água. Vai desidratar. Vai desidratar, perfeito. Aí passa um tempo, você já perdeu bastante água, aquelas 2-3 semanas, vem o platô. Você já não tem mais o que perder, então você já vai começar a ser mais difícil perder peso e vai começar a ficar irritado, nervoso, porque está numa restrição meio brava. O que acontece? Você vai atacar o chocolate. Perfeito. Atacou o chocolate, você vai culpar quem? O chocolate, a gordura do chocolate. Você vai culpar se você é da linha do low carb. E se vai culpar a gordura, e quando vai engordar, porque obviamente você tem esses momentos, você come aos montes e vai ganhar peso, aí tá feito o seu mito, né? Olha, quando eu paro de comer carboidrato, eu emagreço. Aí quando eu tô comendo, eu tenho esse momento de perdição e como um monte de chocolate, eu engordo. Logo, é carboidrato que é o problema. E não é. E a gente chegou a essa convenção, chegou a essa noção. Então, suspeite de soluções fáceis para problemas complexos. Emagrecer é um problema complexo, né? Senão a gente não tinha o que tem gente chamando de epidemia de obesidade hoje em dia. E a obesidade é uma doença multifatorial, como o André colocou muito bem. Então, não
não tem pensamento mágico, não tem pílula mágica, não tem dieta mágica. Tem um monte de atitudes de mudança de vida, de mudanças de hábito, que precisam ser feitas, e não é uma só, são várias, como o André colocou, né, para você combater um problema que é a obesidade. Um outro problema que eu acho muito importante a gente salientar é que todas essas dietas extremamente restritivas, elas podem levar ao aparecimento de transtornos alimentares, principalmente em crianças e adolescentes. E a gente está vendo o número desses transtornos subirem no Brasil. E isso é muito preocupante. Então, além de tudo, de novo, a gente tem um efeito social embutido aí em fake news e em notícias de curas milagrosas ou de curas fáceis. Isso acaba gerando um efeito na sociedade também. Até porque gera um peso sobre a pessoa que está acima do peso, né? Ela fala, olha, é tão fácil, é só fazer isso e eu não consigo, o que tem problema comigo, né? E isso altera, a gente tem que entender que você combater um fenômeno social da obesidade é diferente de você criticar ou você gerar discriminação sobre a pessoa que está acima do peso. Isso é muito importante, até porque não funciona, né? A gente dá bronca. Geralmente, acho difícil você, na bronca, você levar alguém para perder peso de maneira saudável. Tem uma história que eu acho sensacional, do Tim Maia, né? Tá na biografia dele, que ele, obviamente, como todo mundo sabe, estava ali bem acima do peso, e aí mandaram, né? Ele foi meio obrigado a ir para um spa e fazer uma dieta terrível, assim. E ele ficou lá 2 semanas, né? E fugiu de lá, porque não aguentou, enfim. E aí, depois perguntaram para ele, assim, enfim, e aí, Tim Maia, o que você aprendeu, né, nesse tempo que você ficou lá? Ele falou, olha, eu fiquei lá 2 semanas e perdi 14 dias. Essa questão das dietas milagrosas, ela tem agora tem as low carbs e tem a paleolítica e tal e tudo mais. Da mesma forma como eu falei, o câncer é uma doença complexa, o corpo humano, ele é extremamente complexo. Se você retira alguma coisa, ele vai tentar compensar. Esse é o princípio da evolução. Então, nós não chegamos aqui até esse momento, 2019, à toa. Então, o corpo ele tem uma maquinaria que ele vai tentando ajustar quando você retira alguma coisa, para ele manter a homeostase dele, que é o equilíbrio, que é o bem-estar, digamos assim. Estou falando de bem-estar das químicas dentro do corpo. Então não adianta tirar um alimento ou uma molécula ou carboidrato ou não comer não sei quantas horas. Isso daí não vai funcionar. O seu corpo vai se adaptar a isso, vai chegar naquele platô, vai estabilizar e depois ele vai voltar. Então você tem que rever, como todo mundo já colocou, tem que rever os seus hábitos alimentares, os seus hábitos de atividade física, você tem que dormir faz muito bem, porque aí você renova, você descansa e aí você não vai precisar compensar a falta de sono com um outro alimento. Pode pegar o pessoal que está residente médico, na época que está fazendo muito plantão, come demais. Por quê? Porque tem que uma área do cérebro está pedindo por um certo alívio, e aí você busca isso na comida. É muito simples, gente. O cérebro ele é muito inteligente, o nosso corpo é inteligente, ele vai se adaptar. Essas dietas eu acho complicada, mas tem umas que me incomodam profundamente. Dieta da lua. Deixa a lua quieta, lá no lugar dela. A lua está lá, você está aqui. Não vai funcionar a dieta da lua, tá, gente? Olha, então eu já sei que eu vou culpar o meu ganho de peso corporal pro meu vizinho de cima que não está me deixando dormir ultimamente. Eu já tenho quem culpar aqui, viu? Bom, gente, então, hora de um recado final que a gente queria dar para vocês, que é só na linha do convencimento, né? Como é que a gente conversa com alguém que compartilha fake news ou notícias falsas? Olha, não é no tapa não, viu, gente, que a gente compartilha, que a gente responde as pessoas com notícias falsas, né? Vamos entender aqui com o pessoal como que a gente deveria dialogar. Eu estava até antes aqui do programa conversando um pouco se a gente deveria estar mais do lado dessas pessoas, e o tema, para minha surpresa, ela é mais complexa do que isso, né, Natália? É complicado. Eu acho que depende muito de com quem você está falando. É claro que você nunca vai xingar a pessoa, chegar lá dando porrada. Isso, obviamente, não vai adiantar. Mas você precisa explicar o que a ciência diz sobre aquele assunto. E você precisa explicar com calma, com carinho, com certeza, com gentileza. Você não tem a menor necessidade de você ser estúpido, mas você tem que ser assertivo. Você tem que explicar qual é a posição da ciência e que não é a sua opinião.
Opinião em ciência não quer dizer nada. A minha opinião, eu, Natália, não interessa nada. Eu vou falar o que a ciência diz sobre aquele assunto, que é o que são as pesquisas mais recentes, com as melhores ferramentas, que estão dando uma conclusão nesse momento. Então, mas a ciência toda hora muda de opinião. Não, primeiro porque a ciência não tem opinião, né? Os fatos às vezes mudam, às vezes chegam fatos novos que a gente não sabia, as pesquisas melhoram de qualidade e as conclusões, sim, vão mudando. A ciência é mutável. Sabe o que não muda? Os dogmas. Esses não mudam, esses são permanentes. Então, a ciência tem essa característica de incorporar informações novas quando essas informações são baseadas no método científico, como a Silvia colocou bem aqui o tempo todo. E são essas informações baseadas no método científico que a gente tem que passar para as pessoas delicadamente, com gentileza, mas tem que passar, tem que trazer para o debate, não pode deixar de discutir. Não tem meio termo, exatamente isso. Tem o fato que a gente tem hoje, a Terra não é plana, esse terraplanismo que vem vindo. Gente, a Terra é redonda, achatada nos polos. Isso não tem meio termo, não tem como ficar... Não, mas vamos tentar ver, será... Não será nada. A Terra, ela é redonda, a Terra não é plana. Entenderam? É mais ou menos isso. Vacina não causa autismo. Isso tem que ficar claro, não pode ter meio termo também. Olha, veja bem, mas pode ser... Não, o fato é esse, vacina não causa autismo. Isso tem que estar um highlight para o pessoal. Deixa eu ver mais algum outro. E não causa, né, Silvia? Porque tem muita ciência já por trás disso. Já tem ciência, né? Exato. Se quiser os dados científicos, a gente mostra os dados. Mas, no final, o take-home message da pessoa tem que ser esse. Né? A Terra é redonda, vacina não causa autismo. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, a pessoa não quer entrar num diálogo porque ela não tem o argumento científico. E aí ela acaba colocando o argumento científico como opinião e não é opinião, exatamente como a Natália falou. Não é opinião, é o fato. Então, no final, a gente tem que ter essa assertividade que tem que estar mais presente nos cientistas, nas pessoas que estão na área acadêmica, os jornalistas que também escrevem sobre ciência, isso tem que estar um pouco mais intenso. Tem que ter essa conclusão no final. E não confundir isso com discurso de autoridade. Exatamente. Que não é vestir o jaleco branco e falar assim, acredite em mim porque eu tenho um jaleco branco. É mostrar, explicar para as pessoas com toda a paciência necessária o que é um consenso científico, como que a gente chega em consensos científicos, e que eles não são democráticos, eles são baseados em pesquisa. A ciência não é democrática, a gente não vai votar se um antibiótico funciona ou não, a gente vai testá-lo de acordo com o método científico. E aí acho que fica esse recado justamente. Poxa, você que está ouvindo a gente, está lá no seu grupo de WhatsApp da família, aquela tia, enfim, mandou uma informação, não é assim deixar para lá, deixa quieto, enfim, confrontar com respeito, falando, né, com respeito que qualquer pessoa merece, mas mostrando justamente o fato científico, né? E para que isso não se espalhe, a gente consiga, enfim, controlar, pelo menos naquele grupo de pessoas com quem a gente tem influência, esse tipo de informação. E é aquela brincadeira do questionar, às vezes, as nossas crenças, às vezes é desconfortável, mas é importante, né? Essas pessoas que a gente também estava conversando isso, às vezes elas não são questionadoras, elas são mais da área da conspiração, porque se você questiona, de fato, as coisas e vai atrás, você vai encontrando. Eu acho que talvez um recado legal é questionar, perguntar. Vamos perguntar aí para as pessoas, vamos perguntar para quem tem essa base, vamos ir atrás das coisas. Eu acho que isso é um bom recado também, né, gente? Acho que sim, acho que ensinar o cidadão a questionar, abrir canais, como vocês abriram aqui na Revista Saúde, para que as pessoas tenham para quem perguntar, porque isso é muito difícil, o cara questiona, mas quem é que responde? Né? Então, esses canais precisam ser criados, vocês criaram aqui, a questão de ciência também veio tentar responder um pouco, e cobrar dos nossos representantes eleitos que as políticas públicas sejam baseadas em evidência. Eles também precisam aprender a questionar, e precisam aprender a consultar a comunidade científica, porque senão a gente vai ter outras fosfetanilaminas por aí. Legal. Gente,
Este foi, então, o nosso primeiro episódio do Detetives da Saúde. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se esforçou bastante aqui para trazer esse material para vocês. E vai ter mais, viu? Aguardem que, semana a semana, a gente vai abordando aqui assuntos que causam confusão entre vocês. A gente vai separar a fake das news. Não se esqueçam disso. Bom, aqui quem fez esse projeto hoje foi a ficha técnica aqui do Detetives da Saúde, assim por dizer, né? A gente tem a produção, pesquisa e roteirização editorial da Maria Tereza Santos. Está sendo comemorada aqui dentro, com razão. A gente tem também aqui na mesa de som e na produção técnica o Rudá Porã e todo o Estúdio Abril, né, que sempre dá uma força pra gente. Palmas pra eles também. E temos aqui, tô eu, o Telro Preste, editor da revista do Site da Saúde, o André. André, obrigado por estar aqui com a gente, repórter. Valeu, então. Estamos aqui com a Natália também. Natália, obrigado. Obrigada, Théo. E Silvia, obrigado também. Eu não esqueci que você falou que você vai voltar. Chama viu? no próximo, eu venho. Tá certo, gente. Então, um abração. Até a próxima. Tchau, tchau.